Salve, salve, maior torcida do Vale dos Sinos! O Memórias da Nossa Aldeia está de volta, que é o convívio da Rádio Índio Capilé. Eu sou Natan Dalprá e a partir desta edição vamos passear por um acontecimento histórico do futebol brasileiro e também do passado aimorezista. O torneio Início, que a gente vai destrinchar nos dois próximos programas, o que ele era, a sua repercussão, as suas consequências e suscitar uma dúvida. Será o torneio Início a maior conquista da história aimorezista? Você que vai responder, querido amigo ouvinte internauta da Rádio de Capilé, a partir de agora. Peço desde já a você se inscrever no nosso canal no YouTube, também ser nosso seguidor no Instagram, curtir e compartilhar. Além, é claro, a tribuna está aberta para dúvidas, sugestões, comentários e outras cocitas más. O torneio início é uma das competições mais tradicionais e marcantes do futebol brasileiro, certo? Será? Ou ele é apenas um amontoado de partidas festivas para angariar fundos, fazer barulho? Alguns jornais do estado do Rio de Janeiro definiam o torneio início como uma orgia de futebol. Mas, de qualquer modo, é fato e é notório saber que o torneio início é uma das competições mais complexas e contraditórias da história do futebol brasileiro. A primeira vez em que ele foi disputado foi na década de 1910, lá no Rio de Janeiro. Esse certame rapidamente se espalhou por vários estados do Brasil, especialmente nas regiões Nordeste, Sul e no próprio Sudeste. E a última edição que se tem notícia é recente, 2017, foi disputado um torneio início lá em Amazonas. Essa diversidade de tempo e espaço fez com que o torneio início tivesse várias variações quanto a tempo de duração das partidas, critério de desempate, cobertura da imprensa, interesse popular, etc. Portanto, convenhamos, tirar conclusões com base em uma ideia homogênea, uma ideia unilateral da competição, pode levar a um pensamento meio estranho sobre o torneio. Por exemplo, essas partidas a gente considera oficiais, os jogos eram levados a sério, de uma maneira geral, o público se interessava de fato pela disputa dessas partidas? A resposta é depende do ano, do formato da disputa, do local onde o torneio início foi disputado. Enfim, tem vários fatores que fazem ingerência em relação a essa análise. O que todos os torneios de início têm em comum é que, em regra, eles eram disputados no mesmo dia, no mesmo estádio, em partidas com menos de 90 minutos de duração. Embora ocorram alguns casos em que a gente observe partidas com 90 minutos de duração, mas são minoria. A gente tem edições em que teve jogo com 20 minutos, jogo com 15, jogo com meia hora, enfim, algo que variava. E alguns locais, em caso de empate, nós tínhamos disputa de pênaltis, algo bem habitual, mas tinha um critério meio exótico em algumas situações, como por exemplo, maior número de escanteios a favor de determinado time, empatava lá 0 a 0, o time com mais escanteios a seu favor durante o jogo era declarado vencedor. E na contagem como partidas oficiais, há divergências. Flamengo, Fluminense e Palmeiras consideram, nos seus históricos oficiais, os jogos de torneio início como partidas oficiais, com perdão da redundância. Ao passo que São Paulo, Corinthians, dupla Grenal, desconsideram essa situação, por serem partidas com menos de 90 minutos. Em outra banda, pesquisadores aqui do Rio Grande do Sul de cidades como Caxias do Sul e Pelotas fazem o torneio, o cômputo do torneio início numa lista à parte, os jogos oficiais e os jogos de torneio início. Ou seja, tem consenso sobre a natureza desses jogos? A resposta é não. A ocorrência de edições com aspecto festivo e sem os principais jogadores das equipes participantes, fato esse que ocorreu principalmente nos anos 90, pode ter aumentado essa sensação que era um evento esvaziado e sem tanta relevância. No entanto, essas competições eram organizadas, em geral, pelas federações estaduais, mobilizavam grandes atletas e tinha uma movimentação financeira expressiva, o que ajudava no custeio da própria federação estadual, da unidade da federação que organizava aquele torneio início. No nosso estado, no Rio Grande do Sul, esses torneios foram disputados por mais de 40 anos, de 1921 até o final da década de 60. Geralmente de forma regionalizada, na cidade sede dos campeonatos citadinos, em especial Pelotas e Porto Alegre. O torneio início da capital do Rio Grande do Sul ganhou uma maior expressão no final da década de 40, quando passou a ser uma competição um pouco mais longa com várias equipes. Nos anos 50, a relevância do torneio início foi maior ainda. Outro cenário era outra época. Porto Alegre tinha mais times profissionais do que hoje. Na realidade só tem 3. Grêmio, Internacional e São José. O Monção eu nem considero.
Mas, naquela ocasião, além de ter mais do que 3 times, disputavam o certame. O Aimoré, o Floriano de Novo Hamburgo, o Flamengo, que hoje é a Ser Caxias, e o próprio Juventude, vejam vocês. O torneio é organizado pela FRGF, Federação Rio Grandense de Futebol, atual FGF, e muitas edições teve disputas de grande interesse midiático e uma forte arrecadação, incluindo, em alguns casos, premiação financeira aos vencedores, algo que, óbvio, fazia com que as equipes tivessem mais ainda anseio de serem triunfantes nesse certame. Os jornais da época, eles mostram que, em especial a partir do final dos anos 40, havia grande público e uma comemoração efusiva no caso das conquistas. Nesse período, em geral, as partidas eram divididas em 2 tempos e havia pênaltis em caso de empate para se apurar o vencedor. E aqui tem uma questão interessante no Rio Grande do Sul. Pelo que a gente apurou nas pesquisas, nós observamos que os árbitros, o jogo estava 0-0, eles davam um acréscimo que a gente vê hoje, de 10, 11, 12, 13 minutos até chegar a um vencedor. Era uma espécie de prorrogação dentro do próprio jogo. De qualquer modo, o torneio início foi uma competição longeva e tradicional, que marca um período relevante da história do futebol brasileiro. O torneio início metropolitano, nosso objeto de estudo aqui, também teve esse aspecto. Foram dezenas e dezenas de tardes de puro futebol no velho Estádio da Montanha, na Timbaúva, no Olímpico e ainda nos Eucaliptos. A época era muito comum os estádios estarem lotados, muita gente envolvida, várias torcidas, rivalidade, disputa, inovação, tudo que compreende uma competição que tem relevância. E claro, era o prenúncio, era o prólogo das competições principais do estado do Rio Grande do Sul. O Aimoré teve 2 campanhas de destaque nessa tradicional competição, mas isso é assunto para o programa da próxima semana, próxima edição do Memórias da Nossa Aldeia. Tá legal? Ficaram com dúvidas sobre o torneio início? Querem conversar a respeito desse tema? Quer sugerir algum tema específico para o Memórias da Nossa Aldeia? Repito, críticas, sugestões, ideias são sempre muito bem-vindas aqui nos canais da Rádio Índio Capilé, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!